Rádio Difusora de Alagoas. A partir de agora, vamos conversar com ele. Estamos recebendo mais uma vez, que ótimo, o seu retorno. Robson Costa, ele que é consultor de negócios. Consultor de negócios vai mostrar como o network pode impulsionar a carreira e os negócios. Network é tudo, né? Aquela famosa agenda cheia de contatinhos. O pessoal antigamente dizia, não é muita coisa não, mas tá vendo que tem futuro? Agora tem que ser os contatos corretos. Não é verdade, Robson? Boas-vindas, bom dia, que bom tê-la aqui de volta. Bom dia, sempre bom retornar e conversar sobre temas, né, que são relevantes não apenas para a gente, mas para toda a sociedade, né? E esse tema, eu acho que ele vem a calhar no momento que nós estamos vivendo, né? Todo mundo precisa fortalecer cada vez mais suas redes de contatos para gerar negócios e oportunidades. E bons contatos. E bons contatos, é. Vamos começar pela questão de gerenciar esses contatos. Muita gente fala aquela frase bem popular, me diz com quem andas, eu vou te dizer quem tu és. Não é qualquer tipo de contato, não é qualquer tipo de agenda que vai favorecer bons negócios. Quais são as dicas que você dá e que tipo de contato a gente precisa ter dependendo do ramo? Exatamente, Tati. Todos nós temos redes de contatos, né? Eu acho que desde os círculos familiares, dos amigos, os grupos sociais que nós fazemos parte, a gente tem esse ciclo de pessoas, né, que faz com que a gente possa crescer de algum modo, né, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E quando nós falamos sobre network de forma estratégica, é você entender que eu estou dentro desses círculos sociais, mas eu preciso me fazer necessário para aquelas pessoas, tanto para que eu possa ajudá-las, quanto também para que elas possam me ajudar. Então, quando a gente entende, né, essa dinâmica do network estratégico, a gente sabe como melhor aproveitar, mas não como apenas uma via de mão única, porque o network, né, as redes de contatos, elas servem para essa via realmente de mão dupla. Então, eu estou aqui para ajudar e eu estou aqui para ser ajudado. Cada um tem ali as suas particularidades, cada um tem as suas potencialidades, né? Todos nós temos uma história, todos nós temos um círculo de amizades, todos nós temos uma potencialidade, e o network estratégico, ele vem com esse direcionamento. Eu planejo aquilo para que eu possa otimizar as minhas oportunidades, para que eu possa crescer pessoal e profissionalmente, para que eu possa ganhar, inclusive, cultura através de uma rede de contatos, né? Tem outro clichê que diz o seguinte, né, que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos mais. E é basicamente isso, né? A rede de contatos, ou o network estratégico, ele vem com esse viés, ele vem com essa perspectiva, né? Eu assimilo do outro, mas eu também dou. Eu dou conhecimento técnico, eu dou experiência de vida, eu dou até o meu ombro amigo, né, para ouvir as pessoas em alguns momentos, né? E tudo tem essa esfera, né, comportamental também. Os gurus do desenvolvimento pessoal, um dos maiores que a gente conhece, que é o Napoleão Hill, eles falam exatamente isso, que a gente é tudo aquilo que a gente convive. Mas a própria pedagogia lá atrás já dizia bem antes, né? Nós somos parte daquilo que a gente consome. Só que, como não consumir um produto ruim, seja ele um colega de escola que virou um amigo de infância que a gente trouxe para a vida adulta, seja aquele vizinho da casa da mãe que ficou também um amigo para a vida adulta, seja um colega de trabalho, principalmente nós que somos servidores públicos, e a gente vai ter que fazer uma relação de amizade longeva no ambiente de trabalho. E como é que fica essa questão dessa qualidade? Porque quantidade nunca foi sinônimo de qualidade. E ainda mais nesses tempos de redes sociais, onde as pessoas buscam, né, incessantemente seguidores, né, e curtidores, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, né? A gente precisa ter filtro, né? Hoje o desafio não é o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, é o filtro do conhecimento e da informação. E o estabelecimento de prioridades, ele vai também direcionar o que é que eu quero, né, para a minha vida a curto, a médio e longo prazo, né? Eu ter essa intencionalidade. Então, eu preciso filtrar esse conhecimento, eu preciso filtrar essa informação. Tem uma palavra que até eu trago em alguns treinamentos, em alguns cursos, né, que foi considerada a palavra do ano pela Universidade de Oxford, no ano passado, de 2024, que é, na verdade, uma expressão, né, brain rot, que é cérebro podre. E é justamente o Misericórdia! Exatamente, é a deteriorização da nossa mente através do consumo de informação e de conhecimento que ele não vai agregar muita coisa. Então, isso existe algo também que ele entra na esfera não apenas do comportamento, mas na estrutura cerebral. Então, a gente hoje tem esse acesso, né? Acesso à rede social. Então, muito conteúdo ruim, muito
conteúdo desnecessário que acaba, de fato, apodrecendo o nosso cérebro, né? Fazendo uma analogia, né, assim, eu posso dizer até de uma forma mais rígida, algumas pessoas também têm esse poder, se a gente permitir que elas tenham. Então, fazer esse filtro de informação, fazer esse filtro de conhecimento das pessoas que nós convivemos vai direcionar realmente esse meu direcionamento estratégico, na verdade, esse meu caminhar. Porque imagine se a gente está dentro de um círculo de amizades, onde as pessoas elas têm uma perspectiva empreendedora, de crescimento, de intraempreendedorismo, de mudança comportamental, não tem essa mentalidade tão rígida, esses pensamentos, né, que a gente pode até dizer, né, que eles são nocivos para a gente e para o outro, consequentemente a gente vai crescer. Então, os seus círculos de amizade, os seus círculos sociais, eles vão determinar muito isso. E a gente tem que observar os resultados daquela pessoa que está conosco e principalmente que nos aconselha, porque às vezes a gente tem um parente, tem aquele amigo de infância, tem aquele vizinho que a gente tem um certo carinho, que é uma senhorinha, que muitas vezes quer nos aconselhar no momento que nos encontra, mas quais são os frutos que essa pessoa tem para ter know-how para chegar e dar um aconselhamento? E normalmente a gente vai saber, né, quem são os nossos amigos nesses momentos de dificuldade, né? Eu acho que vários filósofos, né, desde a antiguidade, falam-se muito sobre isso, né, que nós mostramos um pouco da nossa personalidade baseado nos amigos que nós procuramos. Então, se eu vou procurar um amigo que vai ter um mau conselho, eu já sei que ele tem aquela tendência para algo errado, então, basicamente, eu já sei aquilo que eu espero, entendeu? Receber. Então, a gente também tem que ter esse filtro, né? Entender o ambiente que eu estou inserido e entender qual é a intencionalidade, porque, às vezes, também só participar de grupos de forma sem intencionalidade, isso pode trazer um prejuízo, porque o nosso tempo é o nosso principal ativo. Então, quando eu falo sobre network estratégico, né, principalmente dentro da esfera empresarial, no universo dos negócios, eu tenho que saber o porquê eu estou ali e o que é que eu quero naquele ambiente, porque às vezes as pessoas participam de inúmeros eventos sociais só para tirar uma foto, postar e acham que aquilo dali vai agregar valor. Quando você recomenda, por exemplo, congresso, feira de eventos, teve agora recentemente a FENEARTE. Se você não é dessa área, você não vai chegar lá e fazer o network que vai te agregar. Mas se você é da área, você já sabe onde encontrar pessoas que você vai conhecer e melhorar o teu negócio. Concorda? Exatamente, né? Mas ainda tem algo que a gente pode superar, porque é o seguinte, hoje a gente vive dentro de uma sociedade que o conhecimento multidisciplinar ele é de extrema importância. Então, não apenas o conhecimento tecnológico, mas o conhecimento em várias esferas, né? A busca por habilidades comportamentais além das habilidades técnicas. E só o fato de você estar em ambientes que você sai da sua zona de conforto, isso também aguça sua curiosidade, sua criatividade e faz você até ganhar uma desenvoltura para a resolução de problemas complexos. Que coisa né? interessante. Quando você traz essa visão diferenciada para que a gente não procure só na nossa área, porque acaba se tornando até um ciclo de amigos chato. Você só fala dessa coisa quando tem alguém que quebra esse paradigma já traz Exatamente. insights, né? Eu tive um feedback assim, recente, né, experiência pessoal. Né? Nós organizamos um evento de networking para advogados, né? Clientes nossos, de vários escritórios, e a gente criou um ambiente onde, com painéis, com palestras, com uma roda de conversas, de algo mais informal, e o feedback que nós tivemos foi o seguinte, Robson, foi tão interessante o fato de não estar conversando apenas sobre conhecimento técnico jurídico, mas ali sobre a realidade, sobre as dificuldades, sobre as dores, sobre os êxitos. Então, só o fato de você criar um ambiente que não era um congresso acadêmico, que não era uma palestra formal, mas sim falar sobre a realidade, sobre os desafios, sobre a história, sobre o crescimento e permitir que as pessoas compartilhem isso, agregou bastante valor e nós tivemos muito feedback nesse sentido. E era a proposta inicial, porque foi feito com intencionalidade. Não quero organizar um evento técnico-jurídico, eu quero organizar um evento para falar de negócios, de networking, de estratégias, de gestão, para que eles possam até compartilhar um pouco das suas experiências, porque o ser humano ele sente-se lisonjeado quando ele pode compartilhar um pouco da sua história. E o network também ele começa a partir desse momento, né? Nas redes sociais, né, na área midiática e do marketing, fala-se muito sobre storytelling, sobre contar histórias. Quem não gosta de contar a sua história? E ouvir também. Uma boa história. Isso, uma boa história, uma história que vai agregar. Então, perceba, né, que o network ele tem vários elementos, que ele não vai apenas para a questão do conhecimento técnico
técnico e do conhecimento que você pode tanto agregar ao outro, mas também de você desenvolver novas habilidades. Hoje, né, o mercado está exigindo não apenas habilidades técnicas, mas habilidades comportamentais como criatividade, como resolução de problemas complexos, capacidade analítica. E nesses tempos de inteligência artificial, né, que tudo é ChatGPT, Gemini e tal, as pessoas estão com preguiça, inclusive, de pensar. Então, quando você interage, quando você estimula, né, novos desafios, sair dessa zona de conforto para que você ultrapasse, né, o que a gente chama de princípio imperativo biológico da economia de energia. Né? Nosso cérebro está condicionado a não gastar energia. Ele vai querer economizar. É para sobreviver, não é verdade? Exatamente, funções básicas. Marcelo? Robson, da sua explanação, tudo que você está passando, faço esse questionamento enquanto consultor de negócio, né? Você já fala para quem já está com o negócio. Isso. Mas hoje, inclusive público, né? Você só aparece se você estiver nas redes. Né? Teu produto só aparece se estiver nas redes, né? O que é que está faltando hoje, né? Nas redes? Porque o que você imagina, alguém já faz. Alguém já tem uma piada, alguém já tem esse produto, alguém já tem esse bolo, alguém já tem esse pastel, enfim, alguém já fala de psicologia, alguém já fala de religião. Eu acho que hoje falta muito autoconhecimento e identidade. Eu até brinco, né, que dentro de algumas empresas e até alguns profissionais que a gente tem a oportunidade de mentorar, às vezes você quer usurpar a identidade do outro. E quando você reproduz aquilo que o outro faz, não obrigatoriamente vai ser sucesso contigo. Porque você tem uma realidade de vida, você tem um histórico, você tem uma formação, tanto uma formação técnica, mas também uma formação humana. E às vezes você só reproduzir o que o outro está fazendo, né, não quer dizer que você vai ser também alguém que tenha um sucesso, que tenha um êxito, né? Então, nas redes sociais, ela mostra também um universo que é um pouco floreado, né? Então, você tem ali, tem que ter um certo equilíbrio nesse sentido para você identificar o que é que pode ser feito e o que é que vai ser feito de forma estratégica. Porque hoje nós temos muitos canais de comunicação. Por exemplo, aqui, né? Aqui é uma mídia que ela é muito eficaz, ela tem um público-alvo específico. Para cada público específico, você tem uma linguagem. E, às vezes, você quer trazer uma linguagem única para públicos diferentes. Se eu falo na rede social, é uma linguagem. Se eu falo através de uma rádio, é uma linguagem. Se eu falo na TV, é uma linguagem. Se eu estou num ambiente, num curso, numa palestra, num evento de networking, a linguagem é outra. As pessoas, elas querem que a comunicação ela seja adaptada àquela sua realidade, porque senão você fica até um chato. Então, é importante que eu entenda, né, que deve existir essa diversidade. Tem até um termo que é muito utilizado nessa área de comunicação estratégica, né, que é a técnica TACO. Não sei se os ouvintes já ouviram falar sobre isso, mas quando você produz conteúdo para as mídias, é interessante que você traga conteúdo técnico, mas também que você traga conteúdo que demonstre autoridade, conteúdo que gere conexão, conteúdo que quebre a objeção e conteúdo que esteja em alta. Às vezes você fica só focado em um tipo de conteúdo específico e aquilo traz até um efeito rebote. No lugar de agregar e de aproximar as pessoas, você vai acabar afastando. Eu estou contextualizando com as redes sociais, mas isso acontece na vida como um todo. A gente precisa entender o ambiente. Então, até quando vai participar de algum evento específico de network, de curso, compreenda o público-alvo, entenda quem é que vai estar naquele ambiente, como você vai falar, o que você vai falar, o que é interessante para as pessoas, não apenas para você ouvir ou para você falar, mas o que vai agregar, na verdade, valor para aqueles que estão ali dentro daquele ciclo. Porque muitas vezes nós queremos apenas receber e esquecemos também que precisamos fornecer algo, né? Mas para isso é importante compreender o ambiente, né? Até as pessoas, eu falo, nós que trabalhamos em rádio há muitos anos, a gente quando conversa com grandes autoridades, e que a gente conhece os bastidores daquilo ali, eles geralmente falam a respeito disso, da tua fala. Muitas pessoas só me procuram quando precisam. Muitas pessoas só querem saber de mim quando estão precisando. E eles falam muitas vezes de pessoas muito próximas, não estão falando daquela pessoa bem distante. É esse erro que as pessoas cometem quando querem ampliar o seu network, querem se aproximar de pessoas, e aí aquela pessoa pode te ver como um sanguessuga, porque você só vai até aquela fonte quando você está com sede, e você não mantém uma sazonalidade naquela relação. Por exemplo, você pode citar algo que se possa fazer para que você solidifique essa amizade comercial, se eu posso utilizar esse termo.
Eu vou dar um exemplo e você vai me dizer se eu estou certa e errada, e aí você me dá outros exemplos teus. A data de aniversário daquela pessoa. Eu que não tenho uma grande intimidade, mas eu tenho uma relação comercial. Eu posso presentear aquela pessoa, ter aquela lembrança e não só mandar aquela mensagem animada de WhatsApp? Como é que a gente faz para manter esse vínculo e aquela pessoa perceber que a nossa relação é além do que só a extração de alguma coisa? Exatamente. Quando você só extrai, um dia a fonte acaba, né? Então, é importante que a gente entenda, né, que o ser humano ele é um ser relacional. Então, a gente precisa realmente fortalecer as nossas relações, porque estamos vivendo numa era da superficialidade. Então, dentro desse contexto que você está falando, né, é muito mais difícil hoje você fazer uma ligação telefônica no dia do aniversário, porque o padrão já virou mandar mensagem do WhatsApp. Isso. Quando é mandado mensagem do WhatsApp? Ninguém quer nem ligar mais, não. Às vezes uma curtida no Instagram, uma mensagenzinha de stories, né? E eu acho que isso daí traz uma quebra também dessas relações, né? Então, tem um livro muito bom que até eu trago como dica, né, para vocês e para os ouvintes, né? Acho que podem até conhecer, que é do Dale Carnegie. O Dale Carnegie tem um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Já li. E ele é um livro excelente, porque ele traz vários aspectos de comunicação e de negócios, e não apenas só da forma como você vai se relacionar com as pessoas, mas também até estratégias, né, do que as pessoas elas esperam da gente. Um dos pontos que são básicos, mas que às vezes a gente esquece até de lembrar o nome, né? Então, eu chego aqui, né, sei que vocês não são Marcelo e Tati, né? Vocês também sabem quem é o entrevistador, mas em alguns ambientes você percebe que as pessoas elas entram às vezes para fazer o que foi direcionado, mas não tem o mínimo de relacionamento possível. Você não procura saber o nome da pessoa que você vai falar, você não procura saber o contexto que você está ali inserido, você não procura saber o que é relevante para aquele ambiente. Então isso traz uma certa dificuldade, né? Um ruído de comunicação. A comunicação limpa é uma comunicação sem ruídos. No meu caso, eu posso esquecer o nome, e eu tenho essa mania de esquecer. A fisionomia, não. Eu conheço esse rapaz de algum lugar. Mas para a gente manter a relação, você vai Aí- ter que começar a lembrar o nome. É verdade. Tá. Isso aí Dale Carnegie fala, viu? Que ele disse que é a palavra mais doce e mais precisa que o ser É o humano pode próprio receber nome. é o próprio nome. É verdade isso. Por isso que tem algumas Mate o pessoas... homem, mas não erra o nome. Isso, ó, tem pessoas que E o utilizam nome como quer dizer estratégia. autoridade. verdade. Diz que quando você altera o nome de alguém, tem algumas culturas, principalmente as culturas mais antigas, como cultura árabe, cultura indiana, cultura judaica. Quando você troca o nome de alguém, significa dizer que você tem uma autoridade e um poder sobre aquela pessoa, até no que diz respeito espiritual, quando você dá um outro nome que ela não possui. É tão grave que tem culturas como essas que eu citei, que é como se você rompesse relações com aquela pessoa. Como? Você não tem autoridade para trocar o meu nome. Então, você trocar o nome de uma pessoa de uma cultura dessa é um insulto. Então, você vai fazer lá um negócio com petróleo, com cheques árabes, você tem que saber o nome de todo mundo. Mesmo que seja halalá, halá, halalá. Mas você vai ter que saber. A cultura oriental ela tem isso muito forte, né? Então, assim, inclusive os nomes eles têm ali um significado que a cultura ocidental já não tem tanto. Então, às vezes a gente não sabe o que significa o nosso Alguns nome, não né? sabem. Alguns não sabem, mas na cultura oriental é muito forte, justamente isso, porque o nome ele tem esse significado, o nome ele tem essa força e o nome tem uma representatividade da sua personalidade. A gente precisa compreender isso, né? E interessante, né? A gente está falando sobre network estratégico, mas não existe network sem uma boa comunicação. É verdade. Porque o que nós precisamos, na verdade, enfatizar é justamente os processos de comunicação e como a gente pode melhor utilizá-los. Porque falar bem e ter uma boa oratória não é ser um bom comunicador. Eu sempre falo isso, né, nos treinamentos, nos cursos, nos processos de consultoria, inclusive de comunicação interna. Porque, às vezes, o próprio proprietário da empresa ele tem uma percepção do seu grupo, o grupo tem outra percepção dele. E eu tenho enfatizado, né, nós temos nos processos de consultoria, converse, dialogue, dê feedback. Porque, às vezes, a pessoa está esperando algo, né, que ela imagina que você tem ali uma percepção dela, né, que é uma percepção equivocada. Está havendo um ruído de comunicação e isso vai dificultar, inclusive, o desenvolvimento do seu negócio. Então, se eu não sei gerenciar bem o negócio de forma interna, como eu vou expandir isso? Como eu vou fortalecer o meu network estratégico e como eu vou gerar oportunidades? Quando a gente pensa sobre geração de oportunidades, a gente está pensando também no ecossistema como um todo. É para agregar valor a todos aqueles que estão envolvidos, né? Então, se nós vamos trabalhar um network de forma estratégica, eu preciso fortalecer todo aquele ecossistema que eu estou inserido. Se eu estou dentro da minha família, eu tenho que ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo,
amigo, se eu estou dentro de um círculo social, eu tenho também que ter uma boa entrega e compreender as pessoas. O problema do network é que normalmente nós queremos compreender, na verdade, ser compreendidos, mas nós não queremos compreender. Aí eu já pego um gancho de outro livro, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Que o Stephen Covey... Ainda não li. Ele traz muito isso. Fala né? devagar o nome dele, do autor, para eu decorar. É Stephen Covey, né? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele traz um dos princípios, né, dessas pessoas eficazes é justamente esse. Primeiro, compreenda para depois ser compreendido. Então, se eu vou ter esse direcionamento, consequentemente, os resultados eles vão ser melhores, né? Em todos os aspectos. Nós vamos dar um rápido intervalo. Tomar água. Para tomar água, para respirar, que o assunto está excelente. E já já a gente volta. Estamos recebendo o Robson Costa, ele é consultor de negócios, e estamos falando a respeito de network. Como esse poder da comunicação, das relações, pode impulsionar a sua carreira e também os seus negócios. Apoio Cultural, em seguida voltamos, 9:07. A gente poderia conversar bem mais com ele, só que infelizmente por conta da nossa pauta que já está aí para entrar no ar, eu vou deixar você aí Com esse dedinho. Com esse dedinho. Faça as honras da casa e a última pergunta para o nosso entrevistado, Robson Costa. Isso, nosso consultor de negócio. Robson, está muito em voga hoje, é o morango, né? O morango, né? Aí você tem várias empresas, né? E aí você recebe uma ligação de um desses empresários. Robson, eu quero acrescentar no meu negócio esse moranguinho, esse morango. E resolve, ajuda, você incentiva, você acha que dá certo? Existe aí uma tendência, na verdade, em todo negócio, em todo ambiente, a gente percebe, né, que as tendências elas vêm, mas também elas passam, né? Esse morango, né, na verdade, ele é algo interessante a nível global, não apenas aqui a nível nacional. Está gerando repercussão não apenas no universo alimentício, mas também na área de comunicação, de marketing. Acho que todo especialista hoje tem trabalhado sobre essa perspectiva, né, de analisar, né, o fenômeno do morango. Então, né? tua empresa já está assimilando também. De algum modo, né, ele representa muito a questão de uma tendência. O que é que acontece, né? Hoje o mercado ele busca de forma contínua, né, alguma tendência, alguma novidade e também a volatilidade, né? Porque isso daí é algo também transitório. A gente sabe que isso não vai ser algo permanente. Para algumas pessoas, né, você tem ali um morango, num produto, num serviço ou em algum aspecto de inovação que você traga, é extremamente relevante, né? Já houve algumas pesquisas recentes que falaram que muitos confeiteiros, eles inclusive, né, saíram da falência ou deixaram de fechar as portas justamente porque esse doce veio, né, como uma estratégia para que eles pudessem dar uma repaginada no negócio, mas também impulsionar as suas vendas, né? Isso acontece também no contexto das empresas, de produtos ou de serviços, né? Porque sempre vai acontecer ali uma tendência do mercado. Mas você tem que contextualizar aquilo à sua realidade. Se adequar à sua realidade e for algo que o seu público ele está preparado para comprar, um morango, um produto ou um serviço, tudo bem. Se ele não estiver preparado, então é melhor você fugir de algumas tendências, porque pode ter um efeito rebote. Então, é interessante que a gente tenha esse olhar clínico, que tenha esse olhar preciso, né? Nem tudo que dá para o outro vai dar para a gente dentro da nossa empresa, dentro dos nossos negócios, né? Mas, se você tem ali um morango, né, para poder explorar, explore, né? E eu tava rindo, né? Que quase que eu fiquei aqui sem voz, né? Porque eu tava lembrando da música do Morango do Nordeste. Eu quase que eu falava, aí gaguejei aqui um pouco sobre isso. Né? É verdade. Essa coisa de modinha, a gente tem muito isso no mundo do rádio com as músicas. Tem música que chega e é aquele que a gente chama de música chiclete. E aí essa música chiclete fica ali na cabeça de todo mundo, o pessoal liga para tocar várias vezes ao dia. Só que no mundo dos negócios, a gente não pode ir nessa onda. Se for nessa onda, a gente dança, samba, e pode vir a questão do efeito rebote. Para a gente encerrar, porque a gente vai ter que realmente fazer uma externa, eu gostaria de agradecer você, pedir que você deixasse aí seu contato, nas redes sociais como é que a gente encontra, qual é o teu próximo evento, se você tem algum infoproduto, fique à vontade de divulgar esse infoproduto e volte mais. Muito obrigado, Tati. Muito obrigado, Marcelo. Sempre muito bom estar aqui com vocês. As minhas redes sociais, né?
tem um Instagram, que é Absoluto Robson, e Absoluto Gestão Legal, que é da Gostei, empresa. absoluto. Absoluto Robson e Absoluto Gestão Legal, né? Já fazendo essa alusão à própria empresa. Né? Nós temos um site que ele está em reformulação, que é www.absolutogestãolegal.com.br. Temos também o LinkedIn, que é uma rede que ela é pouco utilizada ainda aqui, mas para a esfera profissional ela é muito interessante. Exato. Né? E estou aqui à disposição, né? Para conversar, para dialogar sobre gestão, sobre negócio, sempre que precisarem. A gente está aqui para dialogar um pouco, né, para rir e também para aprender, né, que sempre é muito bom estar aqui com vocês, né? Eu sempre digo que quando nós participamos tanto de eventos quanto de momentos como esse de entrevistas, né, a gente sempre assimila algo, né? Então isso também é networking estratégico, é o que estamos fazendo aqui. Sem dúvida, Robson. Volte mais, é sempre bom recebê-lo e sempre bom aprender mais contigo. Nosso muito obrigada. Eu que agradeço. Abraço. Recebemos o consultor de negócio Robson Costa. Falamos a respeito de network para impulsionar a carreira e o mundo dos negócios.